Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana, eu sou aluna residente do programa da Residência Pedagógica do curso de Licenciatura em Geografia. E junto com o meu colega Douglas, primeiramente gostaríamos de agradecer ao professor Eli e à professora Melina, que estão sempre nos orientando na produção dessas videoaulas. E o tema da nossa videoaula hoje é Vegetação Brasileira. Então, o nosso objetivo é bem simples, é apresentar para vocês os principais tipos de vegetação e as suas principais características. Sendo assim, não deixe de nos acompanhar até o final desta videoaula. Então, primeiramente é importante destacar que no Brasil existe uma grande diversidade de paisagens, que é fruto da interação entre os componentes bióticos, que é composto pela vegetação e pelos animais, e pelos componentes abióticos, que envolvem o clima, a rocha, o relevo e o solo, e que isso resulta em diferentes ambientes e, consequentemente, em inúmeras fisionomias vegetacionais ou tipos de vegetação. Então, de um modo geral, o Brasil apresenta uma grande diversidade vegetacional. Bom, para entender um pouco mais sobre os tipos de vegetação no Brasil, primeiramente a gente tem que saber o que é uma região fitoecológica. Uma região fitoecológica, ela envolve três parâmetros fundamentais. O clima, que envolve o número de dias secos, a litologia, que pode ser arenosa ou argilosa, e o relevo, que é a sua forma, se é plano ou dissecado. Então, segundo o IBGE, ele conceitua uma região fitoecológica como sendo um espaço definido por uma florística de gêneros típicos e de formas biológicas características que se repetem dentro de um mesmo clima, podendo ocorrer em terrenos de litologia variado, mas com um relevo bem marcado. Ou seja, envolve esses três fatores que acabei de mencionar. Tendo em vista as regiões fitoecológicas, o IBGE elaborou no ano de 2019 o mapa de vegetação do Brasil, que mostra os limites pretéritos da cobertura vegetal original brasileira, que são classificadas em 9 regiões fitoecológicas, ou seja, em 9 tipos de vegetação. E também em outras áreas. O que seriam essas outras áreas? Seriam as áreas de formações pioneiras e as áreas de tensão ecológica. Então, nesse primeiro momento, eu vou tratar com vocês 6 tipos de vegetação, que seriam a floresta umbrófila densa, aberta e mista, e a floresta estacional decidual e semidecidual, e a formação campinarana. O restante das outras formações vão ser abordados no segundo momento da nossa aula com o meu colega Douglas. O primeiro tipo de vegetação a ser destacado, então, é a floresta umbrófila densa ou floresta tropical pluvial. Esse tipo de vegetação ocupa parte do espaço amazônico e se estende pela costa litorânea, que vai desde o Nordeste até o extremo sul. Ou seja, no Brasil, esse tipo de vegetação ocorre tanto então na Amazônia como também na Mata Atlântica. Quais seriam então as principais características desse tipo de vegetação? Bom, esse tipo florestal está ligado a ambientes com fatores climáticos tropicais de elevada temperatura, em média 25 graus, tem uma alta precipitação bem distribuída durante o ano e é caracterizado pela presença de árvores de grande e médio porte, como é possível ver nesse perfil esquemático logo abaixo. Então, a sua fisionomia ela é composta por dossel uniforme, que parece um manto, mantém uma linearidade, e por dossel emergente, que são essas vegetações que sobressaem um pouco dessa linearidade. Então, ela tem 5 tipos de formação. Aluvial, que pode ser considerada a formação ribeirinha ou a floresta ciliar, que ocorre ao longo dos cursos de água. As terras baixas, que estão situadas em terrenos sedimentares, como terraços, planícies e depressões apranadas. A submontana, que está situada nas encostas dos planaltos e serras. A montana, que está situada no alto dos planaltos ou serras. E a altomontana, que estão acima dos limites estabelecidos pela formação montana. Então, ela tem a presença desses 5 tipos de formação aqui no Brasil.
O segundo tipo de vegetação é a floresta umbrófila aberta. Esse tipo de vegetação, então, é considerado um tipo de transição entre a floresta amazônica e as áreas extra-amazônicas. Então, ela está aqui mais ou menos nessa região e também é encontrada em algumas áreas como Bahia, Espírito Santo, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Tendo em vista, então, as suas características, seus ambientes ocorrem sob um clima com mais de 2 e menos de 4 meses secos, com temperaturas médias entre 24 e 25 graus. A sua fisionomia florestal é composta por árvores mais espaçadas e extrato arbustivo pouco denso. E ela, então, tem 4 tipos de subformações, como é possível observar nesse perfil aqui abaixo. Então, ela tem a presença de palmeiras, cipós, bambus e sororocas. O terceiro tipo de vegetação é a floresta ombrófila mista ou floresta de araucária. É a última formação do subgrupo da floresta ombrófila. Então, ela faz parte do bioma Mata Atlântica. No Brasil, ela é encontrada nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, está nessa área aqui onde o ponteiro está mostrando. E de forma mais esparçada nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, ela tem presença exclusiva no Planalto Meridional brasileiro, em terrenos acima de 500 e 600 metros de altitude e apresenta disjunções em pontos mais elevados, como nas Serras do Mar e na Serra da Mantiqueira. Como dito anteriormente, a floresta umbrófila mista, então, é conhecida como mata de araucária ou pinheiral e é caracterizada por uma rica mistura florística, no qual se destacam as duas únicas coníferas brasileiras, o pinheiro do Paraná e o pinheirinho. Nesta região, o clima é quente e úmido, sem período biologicamente seco, e as temperaturas médias anuais são em torno de 18 graus, mas com a presença de 3 a 6 meses em que a temperatura se mantém abaixo de 15 graus. E a sua fisionomia, assim como de outros tipos de vegetação, tem a presença do dossel uniforme e do dossel emergente. Como é possível observar nesse perfil esquemático, ela tem a presença então de 4 formações: a aluvial, a submontana, a montana e a altomontana. Agora entramos no tipo de vegetação da formação estacional. E ela tem 2 subformações, a floresta estacional semidesidual e a floresta estacional decidual. Nesse primeiro momento, vamos ver a floresta estacional semidesidual. Essa floresta constitui uma vegetação, então, pertencente ao bioma da Mata Atlântica e, ocasionalmente, também ocorre no Cerrado, sendo típica, então, do Brasil Central. Ela se localiza, então, no norte e oeste do Paraná, nessa região, e também está amplamente distribuída na porção sul do estado do Mato Grosso do Sul. Uma das características desse tipo de vegetação é que ela é marcada por 2 tipos de variações climáticas, uma na região tropical e outra na região subtropical. Na região tropical, a gente tem a presença de 2 períodos bem marcados, um chuvoso e outro seco, com temperaturas médias anuais em torno de 21 graus. Já na região subtropical, temos um curto período de seca, acompanhado por uma acentuada queda na temperatura, com as médias mensais abaixo de 15 graus, e isso determina o repouso fisiológico e a queda parcial das folhas das árvores. Portanto, a sua dispersão é irregular, ou seja, esse tipo florestal é bastante descontínuo e está sempre, então, situado entre 2 climas, um úmido e o outro semiárido. A sua fisionomia também é composta por dosséis uniformes e dossel emergente, e como é possível observar nesse perfil esquemático, ela tem a presença de 4 formações: a aluvial, a de terras baixas, a submontana e a montana. Já a floresta estacional decidual ou floresta tropical caducifólia é um tipo de vegetação própria da Mata Atlântica, presente também no Cerrado e ocasionalmente na Caatinga. Ocorre em grandes áreas descontínuas localizadas do norte para o sul, entre a floresta umbrófila aberta e a savana,
De leste para oeste, entre a savana estepe, que é a floresta estacional semidesidual, e no sul, na área subtropical, entre a floresta ombrófila mista e a estepe. Podemos ver a presença dessa floresta mais ou menos aqui nessa região. As características dessa região, tendo em vista primeiro o clima, é que são identificadas duas situações distintas. Uma na zona tropical, onde se tem uma estação chuvosa seguida de um período seco, e outra na zona subtropical, sem período seco, mas com um inverno frio, no qual as temperaturas médias mensais são menores ou igual a 15 graus, e isso determina o repouso fisiológico e a queda parcial da folhagem. Os fatores locais temos a presença de calcário ou de substrato rochoso, como um solo raso, e isso pode contribuir para essa ocorrência dispersa e ou de junções. Em relação à sua fisionomia, também temos o dossel uniforme e o dossel emergente, e no perfil esquemático podemos ver a presença de 4 tipos de formação: aluvial, de terras baixas, submontana e montana. O último tipo de vegetação que eu vou apresentar para vocês é a campinarana, conhecida também como campina ou falso campo. É o tipo de vegetação que tem seu core situado na porção ocidental norte da Amazônia, mas ocorre também com disjunções ecológicas dispersas do estado do Acre ao estado do Pará, e também com penetrações na Colômbia e Venezuela. Já a característica desse tipo de vegetação é que ela possui um clima quente e outro superúmido, com chuvas torrenciais e altas temperaturas, ocorre em áreas planas e alagadas e apresenta uma fisionomia bastante variada, desde formações campestres até florestais. A sua vegetação arbórea é fina e alta, cuja fisionomia raquítica é resultado da baixa concentração de nutrientes minerais do solo. São encontradas predominantemente em áreas deprimidas, lixiviadas, quase sempre encharcadas, e apresenta 4 tipos de formações. Como é possível ver nesse perfil esquemático, ela tem uma formação florestada, outra arborizada, uma arbustiva e a última gramínea lenhosa. Antes de continuar apresentando para vocês os tipos de vegetação brasileira, eu gostaria de fazer um parêntese e mostrar esse gráfico que ilustra o percentual de ocorrência dos tipos de vegetação primária que revestiam o território brasileiro à época de seu descobrimento. Nesse gráfico, é possível perceber que a floresta ombrófila densa ocupava cerca de 26,2% de todo o território, seguido pelas áreas de tensão ecológica com 20,1%, e a savana com 18,1%. As áreas que tinham menor ocorrência ou que tinham menor ocupação eram as formações pioneiras, com 1,1%. Tendo em vista o gráfico anterior, que nos mostra a distribuição percentual dos tipos de vegetação à época do seu descobrimento, eu trouxe para vocês esse mapa de retração da vegetação nativa só para fazermos um comparativo. Esse mapa nos mostra dados desde 1950 até 2016. Assim, é possível perceber no primeiro mapa, que vai de 1950 a 1960, que havia uma presença maior da vegetação nativa e uma área antropizada muito pequena. Já no segundo mapa, que vai de 1980 a 2016, percebemos que a área antropizada ganhou um espaço maior e a vegetação nativa teve uma retração significativa. Bom, esses dados são de 2016, que é os últimos dados que o IBGE nos disponibiliza. Mas, nesses últimos anos, devido às queimadas e ao desmatamento, essa retração ainda vem ocorrendo de forma significativa. Olá pessoal, meu nome é Douglas, dando continuidade à nossa aula sobre tipos de vegetação do Brasil. Vou falar um pouco com vocês agora sobre a savana, que é um tipo de formação vegetacional que compõe o bioma do Cerrado. Então ela se localiza basicamente nessa porção do Brasil, no coração do Brasil. Ela tem porções de maior ou menor porte em todas as regiões do país praticamente, mas a sua área núcleo, sua área principal é a região centro-oeste, onde inclui também as formações de chapadas e planaltos interioranos.
Ela é uma formação de vegetação típica de áreas de sazonalidade climática, isto é, onde existem períodos intensos de chuva durante o ano, mas também períodos de intensa seca. Isso vai fazer com que essa área tenha uma variação na formação de plantas bastante considerável. Então essas plantas elas vão ser plantas de porte arbóreo, né, e herbáceo, árvores e ervas no geral, sendo que a porção arbórea ela não apresenta árvores muito grandes. Geralmente essas árvores vão ter de 3 a 10 metros de altura, que comparado aos outros tipos de vegetação que vocês viram anteriormente, não é uma altitude muito considerável. Essas árvores vão ter principalmente troncos e galhos tortuosos, que é característico da formação de savana, né, que compõe o cerrado, exclusivamente por conta das queimadas constantes que existem lá, tanto de ação antrópica quanto de ação natural, que vai fazer com que esses galhos cresçam dessa forma, devido à destruição que existe. Então esses galhos, quando eles crescem novamente, eles crescem tortos, e também existe uma camada, os troncos das árvores são preparados para suportar o calor, né, suportar a destruição por meio do fogo. E também elas apresentam raízes profundas, né, para conseguir alcançar os lençóis freáticos para realizar a extração da água do solo, né. Temos também o extrato gramíneo lenhoso, né, que tem uma variedade alta, né, de composição, de acordo com o local onde você se encontra, no tipo de região que você está. Pode existir variações quanto ao tamanho, quanto à densidade, e essa variação ela é inclusive influenciada pela ação antrópica, né? A gente sabe que o homem no cerrado ele vem destruindo, vem desgastando muito esse tipo de bioma, e principalmente a vegetação do cerrado, o que vem trazendo essa variação que já existe naturalmente, porém com a ação antrópica ela vem sendo cada vez mais modificada e principalmente destruída. Então essa formação de savana, né, ela vai ser dividida em florestada, arborizada, parque e gramíneo lenhosa. A savana estépica, que é o que compõe o bioma da Caatinga, como a gente conhece, ela é essa porção mais amarelada aqui do mapa. Ela compõe boa parte do Nordeste, ela é quase que exclusiva do Nordeste. Tem uma porção aqui no Mato Grosso do Sul também, e na verdade ela é exclusivamente brasileira, né? Ela compõe exclusivamente uma formação de vegetação, inclusive de bioma, que é exclusivamente brasileira, né? Tropical, e ela tem algumas características, porque ela também é uma tipologia, né, de vegetação estacional decidual, ou seja, tem momentos onde ela tem menos folhas devido à necessidade de reservar a água, né, reservar a umidade durante os períodos secos do ano. Ela é tipicamente campestre, ela apresenta espécies lenhosas e espinhosas, adaptadas a solos rasos e pedregosos, né, que são solos com bastante formação de rocha, na verdade composto basicamente por rochas devido à não erosão e à não intemperização constante desse tipo de solo devido à ausência de chuvas, né, o que faz com que esses solos sejam novos. Solos novos são solos que não têm todos os horizontes formados, então geralmente eles têm um horizonte, dois horizontes, logo abaixo já tem formação rochosa, né, que é a rocha mãe. No geral as árvores são baixas, os troncos são finos e possuem muitos galhos, né? Existe uma abundância de galho, de formação de galhos, né, de troncos finos, e esse esgalhamento ele é profuso, ele é abundante, ele é constante nesse tipo de vegetação. Ele é formado por tipos florestados, arborizados, parques e também gramíneo lenhosa. A estepe ela é um tipo de vegetação que ela está em grande parte do mundo, inclusive no Brasil. Aqui no Brasil ela vai se localizar mais ao extremo sul do Rio Grande do Sul, né, na Campana Gaúcha, e ela é localizada em áreas de relevo plano, né, de relevo não tão acidentado. No caso do Brasil, a estepe ela se localiza numa área subtropical, né, que também apresenta variações climáticas, apesar de ser uma área subtropical. Ela vai ter um momento de estação seca, outra estação fria,
vai também gerar uma certa variação, apesar de ser uma formação bem mais simples do que outras. Aqui no Brasil, então, ela se localiza basicamente na Campana Gaúcha, né, que é a região do extremo sul do Rio Grande do Sul. É uma vegetação essencialmente campestre, né, onde vai predominar as gramíneas, porém também ela, como eu comentei, na Campana Gaúcha, no extremo sul, é onde a gente encontra a maior parte desse tipo de vegetação. Porém, no Planalto Meridional, né, que compõe boa parte do Rio Grande do Sul, a parte central, a parte norte do estado do Rio Grande do Sul, ela também se apresenta, ela também existe, inclusive fazendo um certo mosaico paisagístico com as araucárias, né, que é a araucária angustifolia ou angustifolia, que compõe também a vegetação, né, de floresta umbrófila mista. É outro tipo de vegetação, como vocês acabaram de ver, porém como a vegetação da estepe ela acaba sendo um tanto uniforme, esse encontro, né, esse contato com a araucária angustifolia é o que vai gerar basicamente um dos poucos momentos de diferenciação nesse tipo de paisagem, desses contatos de vegetação nessa região. Existem no Brasil também outros tipos de formação de vegetação, por exemplo, as formações pioneiras, que são tipos de vegetação que estão relacionadas à influência da água e dos rios, dos lagos, diretamente na formação do solo. Então esse solo ele tem uma formação estável, ele não tem seus horizontes formados. Isso faz com que os tipos de plantas que se formam nele tenham que se adaptar a essas condições ecológicas que ele propicia. Então esses solos geralmente são solos não estáveis, solos pouco rígidos, pouco formados, porém que propicia a formação desse tipo de vegetação, e essa vegetação ela é adaptada a essa formação pedológica, né, essa formação do solo. Ela ocupa basicamente porções onde existem rios, lagos, o próprio oceano, né, os mares, e essas plantas se formam com a influência desse tipo de recurso no solo, como por exemplo a gente vai ter as áreas de restinga, que são formadas basicamente nas áreas litorâneas. Vamos ter também o Pantanal, que é a maior planície alagada do mundo, né, como a gente sabe, está passando por problemas devido à ação humana, né, queimadas, porém tem uma grande diversidade, especialmente na vegetação, e lá também existe o tipo de vegetação de formação pioneira, né, que é influenciada pela ação da água dos rios nesse caso. Nós temos também a formação de manguezais, que é influenciada diretamente pelas águas dos mares, e tem outro tipo de vegetação que é considerado pioneira, que se adapta às condições pedológicas daquele espaço, né? Então, esses são os tipos de formações pioneiras. Temos também as áreas de tensão ecológica, áreas de contato, que são áreas onde esses tipos de vegetação que a gente acabou de estudar se encontram, eles têm um contato direto. Em algumas literaturas, na internet, em livros, é possível que a gente veja também como áreas ecótonas. Esse tipo de terminologia é também utilizado para definir áreas de contato entre tipos de vegetação, entre tipos de bioma. Também existe uma classificação de um geógrafo brasileiro chamado Aziz Absaber, que ele faz outro tipo de classificação do território, que é de domínios morfoclimáticos. Tem influência, tem considerações acerca da vegetação, mas é uma consideração mais abrangente. Mas o importante aqui para a gente é que a classificação dele, essas áreas de tensão são chamadas de áreas de transição. Então pode ser que em alguma prova, algum texto, ou ecótono, áreas ecótonas, áreas de tensão ecológica, áreas de contato, áreas de transição, possam aparecer como citados no texto. Aqui a gente vai ter um exemplo de uma área de tensão ecológica, que é da savana e da savana estépica, que forma esse mosaico paisagístico, né? Um encrave, como a gente consegue ver na imagem, no estado do Piauí, onde a gente consegue ver essa diferenciação, né, entre a savana, que compõe o cerrado, e a savana estépica da Caatinga. A savana, apesar de não ter árvores de porte consideravelmente grande, ela tem uma vegetação arbórea bem mais expressiva que da Caatinga, né, da savana estépica. A gente consegue observar, né, que a savana estépica tem formação mais de gramínea, de plantas de menor porte. Aqui a gente consegue
até ter uma clareza melhor nessa visualização, porém, em diferentes momentos, né, em outros locais, exige um maior estudo, né, uma maior aproximação de estudos botânicos, biogeográficos, para conseguir diferenciar mesmo essas áreas, porque como é uma área de contato entre vegetação, você precisa de um estudo mais aprofundado para conseguir diferenciar qual área é qual. Bom, pessoal, no geral, nós temos essas considerações, né, de que esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo que é gerado pelos órgãos, principalmente o IBGE, no nosso caso na geografia, ele é utilizado para propiciar tanto os alunos como os professores, mas também a população em geral a conhecer o território, né, a perceber que são diversas formas, diversos tipos de vegetação que compõem o território brasileiro, e é necessário a gente ter esse conhecimento para fins de lazer, para fins de trabalho, conservação, e é interessante a gente ter essas questões em mente, porque esse é um tipo de classificação do território brasileiro, de vegetação do território brasileiro. Existem outros tipos, existe a classificação de biomas, de domínios morfoclimáticos, que não são necessariamente iguais, porém apresentam características semelhantes. Então, para fins de estudo, de pesquisa, de provas de vestibular, de Enem, é necessário conhecer basicamente o território brasileiro, as classificações que existem dele, para poder, primeiro, para poder conhecer realmente o país, segundo, para fins de provas, de testes, alcançar resultados melhores. Então, basicamente é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima.